Me reuni hoje pela manhã com ministros do meu governo e determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da PF que fossem ao Rio para encontro com o governador. Entendi, vocês não liberaram blindados para o governador fazer a operação junto com a polícia. Mas agora que a operação cresceu, aí você precisa participar, né? Você que ordenou e tal. Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violências pelas cidades. Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco. Começou. Aqui ele já está avisando, precisamos de lembra o papo da inteligência, precisamos de inteligência, de operação na minha linha. E depois eu vou pedir pro Riso já ir separando o vídeo do governo federal, que eu também respondi, né, que eu falei, é vídeo de piranha, não sei o quê, que claramente foi algum tipo de piranha que fez o vídeo, pra mostrar como é que essa narrativa se constrói. Então ele avisa o seguinte, ó, eu não concordo, é importante combater o crime, mas do meu jeito é melhor, é isso que ele tá falando. Não existe um jeito dele, porque não existe combate dele efetivo a crime nenhum. Aí ele fala, foi exatamente o que fizemos em agosto na maior operação contra o crime organizado da história do país, que chegou ao coração financeiro de uma grande quadrilha envolvida em venda de drogas, adulteração de combustível e lavagem de dinheiro. Entenderam pra onde ele vai? Sacou, Riso? Ele tá atacando a Operação do Castro, ele tá avisando, não vai haver enfrentamento armado, a gente vai atingir o coração com grandes operações. Meu amigo, o PCC tá de pé. O PCC continua com suas operações, e por mais que eles tenham pego elos, o PCC continua operando dentro do estado de São Paulo nas mesmas posições que ele sempre operou. Nada mudou. A rota da droga, a rota caipira que termina no Porto Santo, está funcionando. E no fim do dia você vai precisar eliminar algumas pessoas e retomar algumas áreas no processo. Especialmente na questão do Comando Vermelho, que tem uma estratégia mais primitiva que a do PCC e que ocupa territórios. Então não adianta falar que a mesma estratégia que funciona com o PCC vai funcionar com o Comando Vermelho, porque não é verdade. São estratégias diferentes e isso é coisa de quem não entende do riscado. Melhor, não é nem que não entende, eles estudam isso. O PT é aliado do crime organizado e eu repito, o PT, partido do Lula, é amigo, é sócio, é parceiro do crime organizado. E aí ele termina, com a aprovação da PEC da segurança que encaminhamos ao Congresso Nacional, vamos garantir que as diferentes forças policiais atuem de maneira conjunta no enfrentamento às facções criminosas. Vamos lá. Acho que temos aí, né, uma construção. Ele avisa que, no fundo, ele tenta criticar o Castro. Ele fala que ele está preocupado com segurança. Ele fala que ele combate melhor. E no fim do dia, ele termina avisando que tem que passar a PEC dele. Ele foi respondido por quem realmente deveria estar ocupando a presidência da República, que é esse sujeito aí, esse tal de Renan Santos MBL. A PEC da segurança é um instrumento que permite controle total das polícias pelo seu governo e por conselhos de ONGs de intelectuais, fumetas e traficantes. Essa M não é parte da solução, é o agravamento do problema. E aí, esse Renan teve 4 mil likes. O que o Renan tá dizendo isso? O que o Renan tá falando aí, meus queridos amigos? O que eu tô falando? A PEC de segurança pública é uma armadilha e ela realiza um sonho antigo das esquerdas brasileiras. Entendam uma coisa. A esquerda brasileira acredita que a polícia militarizada, a polícia militar, ela é parte do aparato repressivo fascista ligado aos estados do Brasil. A polícia militar, para eles, é uma entidade fascista e há muito tempo as esquerdas brasileiras tentam desmilitarizar a polícia. Digite quem nunca viu a campanha, vamos desmilitarizar, precisamos desmilitarizar a polícia. Já teve muita campanha sobre isso. Quem nunca viu a música? Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Né? Aí muita vagabunda dançando, muito cara fedegoso, aquela gente nojenta pulando lá, querendo acabar com a polícia militar. Isso é um tema recorrente, porque eles consideram que a polícia militarizada, a estrutura hierárquica militarizada da polícia, impede que a polícia se torne uma polícia democrática, aberta, do bem. Então, a polícia militar é uma instituição problemática na lógica deles. De um lado, vamos lá, o Hugo Chávez chega ao poder na Venezuela alguns anos antes do PT, acho que foi uns 3 a 4 anos antes do PT chegar no Brasil. O Hugo Chávez avança com os arranjos dele e ele consegue rapidamente tomar, vamos dizer, parte das forças armadas venezuelanas. Até tem um golpe que tentam dar contra ele, mas não funciona. E ele vai lá e faz essa tomada. As Forças Armadas brasileiras, elas são muito ideologizadas e muito fechadas na própria herança e eles não se tornam petistas. É muito difícil você ter lideranças de esquerda lá, ok?
Então o PT viu problemas em avançar isso, só que tinha um problema ainda maior. As Forças Armadas no Brasil, em grande medida, são um tigre de papel, elas não participam de conflitos armados. Então a polícia é o inimigo natural da facção. E a polícia são, basicamente, centenas de milhares de soldados, nem sei se dá milhão, procura quantos policiais militares existem no Brasil, tá? Talvez dê milhão. Operam, atiram, estão na ativa, rodando as cidades. E são militarizados e hierarquizados. Na prática, existe um exército que está atuando numa guerra no Brasil todos os dias. Chama-se Polícia Militar. E eles não conseguem a infiltração que eles querem. Nunca conseguiram. E mais, a polícia, diferente do comando das Forças Armadas, ela está 450 mil... Isso, 405 mil policiais militares. A polícia não conta... Desculpa, a polícia obedece o governador. Então há um espaço de hierarquia e de autoridade para o governo estadual, que é o exercício do controle da segurança no seu estado, e se dá através do comando da polícia. E o PT, com a sua senha centralizadora e bolivariana, há muito tempo que resolveu isso. Eu estou falando a coisa de 20 anos. Eu era estudante de direito à época e essas discussões já rodavam na universidade. Desmilitarizar a polícia, precisamos de uma força nacional de segurança. O PT lutou muito para que no governo da Dilma houvesse lá aquela força nacional, que hoje não significa nada, ela não serve para nada, só paga salário alto lá pros caras, tá? Não tem nenhuma relevância no combate à segurança. Mas era um desenho que eles queriam construir, tá? De uma força central. Pois bem, eles nunca conseguiram resolver isso. O tempo passou, o PT saiu do poder graças ao nosso trabalho no impeachment. E aí o PT retorna ao poder logo após as esquerdas perceberem, não só as esquerdas, todo mundo perceber, uma infiltração bolsonarista nas polícias. Então o que acontece? Não apenas as polícias não são petistas. Durante os governos do Bolsonaro, houve certo grau de infiltração das ideias do bolsonarismo nas polícias e imaginava-se que os bolsonaristas tentariam usar os policiais nos estados contra os governadores ou como exército para um determinado golpe. Tá? O Alan dos Santos foi pego na casa dele com materiais em que ele tentava, durante o período da pandemia, organizar sublevações de policiais contra a ordem dos governadores, policiais e guardas metropolitanos. Então, essa discussão rolou muito de gente, se você lembra dessas discussões nesse período. E isso abriu muito o olho de quem? Do STF. A Suprema Corte ficou de olho aberto e falou, um dos caminhos pro golpe do Bolsonaro na cabeça deles era o quê? Era uma sublevação militar, com policiais, outra era com as Forças Armadas. Quando o Bolsonaro cai, uma das ideias precisamos acabar com essa farra, precisamos concentrar e dominar as polícias. Até porque existe uma bancada policial muito grande. Então, a PEC da segurança pública, ela surge num contexto em que STF, PT e tal, juntam seus muitos interesses, combate ao fascismo, defesa da democracia, tá? Misturam esses interesses e centralizam a operação das polícias no governo federal. Esta é uma ideia que partiu, na verdade, do STF, não foi uma ideia que partiu do governo federal. E, por favor, se você já me viu falando disso em 2023, lembre-se, eu dei a letra. Tem gente aqui que tá me assistindo, você lembra disso? Eu falei isso em 2023, falei assim, Renan, eu lembro, Renan, eu falei em 2023, este era o plano. Eu citei, o Lewandowski está falando nisso, o Gilmar está falando nisso, tem um plano, eles estão fazendo eventos, a construção era sobre isso. Quando o Lewandowski se tornou ministro da Justiça, ele fez um discurso falando disso. Porque essa ideia vem do STF, o Lewandowski sai do STF e vai para o Ministério da Justiça para aplicar esta agenda. Ali a esquerda tem um controle sobre as polícias, ali eles conseguem punir policiais que agem, vamos dizer, fora do contexto que eles querem. Tá com muita letalidade essa polícia aí. Temos que, sei lá, ensinar direitos humanos e como usar pronome neutro pro policial. Ou seja, eles querem castrar a polícia e colocar a polícia sob o comando misto do judiciário e da presidência da república, ok? Então essa PEC da segurança é golpe. PEC da segurança é golpe. Repito, PEC da segurança é golpe. Não pode vir PEC da segurança do mesmo tipo de gente que defendeu a ADPF das favelas, que impede a polícia de subir o morro. Não pode vir uma PEC da segurança das mesmas pessoas que se reúnem com o crime organizado. A PEC da segurança é uma armadilha que está sendo tocada pelo PT para atender os interesses do STF e o PT nesse tema. Essa é a verdade. Essa é a verdade, tá? Coloquem isso, eu já falei isso várias vezes. Quem aqui pessoas lembraram? Que bom que lembraram. É isso
E tá claro agora, mais do que nunca. Pessoal, like na live pra fazer essa live crescer mais. Então, pessoal, a movimentação do PT e do STF é nisso. Tá? É nisso, é nesse caminho. E não pode passar.